Gente querida, chegamos à nossa unidade 4. Nesta unidade nós vamos falar sobre a religião nas histórias em quadrinhos. Num primeiro momento, esta unidade se ocupa em apresentar ou ilustrar aquilo que a gente pode entender como fenômeno religioso, ou quais são as características do fenômeno religioso, em que aspectos ou em que elementos o fenômeno religioso vai se desdobrando, né? E aí é uma coisa muito interessante, né? Eu uso ali no início uma fala do Riobaldo, né, do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que vai dizer muita religião, seu moço, né? É um diálogo muito interessante naquela parte, né, que ele vai dizer: eu cá perco tempo com religião, bebo de todas um pouco e por aí vai. É muito curioso porque, de fato, a religião é um aspecto indelével da cultura humana. Não há sociedade ou estruturação simbólico-cultural no nosso mundo que é totalmente desprovida de uma faceta religiosa, né? Então, quando a gente vai falar de religião, o que é importante a gente considerar aqui é que, majoritariamente, a gente vai estar falando de uma teia simbólica ou de um sistema simbólico que norteia a vida humana. E esse sistema simbólico, ele se traduz em diferentes aspectos. Ele pode se traduzir em dogmas, doutrinas, em ritos, em práticas, né, em organizações religiosas, em movimentos do cotidiano que não são reconhecidos, por vezes, como legítimos pelas instituições religiosas, né? Nós vamos ter diferentes fenômenos como, num outro sentido, a legitimação de práticas religiosas por parte das instituições religiosas, né? Enfim, nós temos diferentes elementos que constituem aquilo que a gente pode considerar como fenômeno religioso, experiência religiosa e por aí vai. E os quadrinhos, como expressão cultural, como bem cultural, eles vão, sim, trazer elementos religiosos na composição de suas narrativas, né? E o foco dessa unidade, portanto, é a gente lançar um olhar para esse fenômeno e buscar formas de identificar os diferentes tipos de abordagem que podem existir entre religião e histórias em quadrinhos, diferentes pontos de intersecção, né? Um deles é a questão das histórias em quadrinhos produzidas por instituições religiosas, né? Nós temos aí editoras religiosas, cristãs, espíritas, que vão trazer quadrinhos religiosos, apresentando a vida de personalidades da religião, né? Vida de santos, a Bíblia, né? Em quadrinhos. Então, tu tem quadrinhos que são produzidos por instituições religiosas, ou melhor dizendo, quadrinhos como produção religiosa, né? Podem ser produzidos pelas instituições religiosas ou uma editora religiosa, mas não necessariamente. Às vezes pode ser produzido por uma pessoa de fé ou uma pessoa que tem uma intencionalidade na representação de determinada confissão religiosa, né? Então, o primeiro ponto de intersecção entre histórias em quadrinhos e religião é quadrinhos como produção religiosa, né? O foco desse ponto de intersecção reside na manutenção, na afirmação de uma identidade religiosa, né? E aquilo que a gente pode dizer como a correta representação dessa identidade, né? Correta modo de dizer assim, né? Mas, ou seja, há um compromisso com aquela identidade religiosa na forma que ela é representada. Um segundo ponto de intersecção são
quadrinhos com temas reconhecidamente religiosos. Aqui o compromisso não reside na manutenção de uma identidade religiosa ou nesse compromisso de representar essa identidade religiosa de maneira acurada, mas sim com a narrativa. Esse é um ponto assim que amplia a representação da religião nas histórias em quadrinhos, porque a intencionalidade de trazer a religião nas histórias em quadrinhos está condicionada à construção da narrativa. Então, o foco não é a instituição religiosa ou aquele sistema religioso, mas sim a construção da história. Então, de que forma usar a religião na composição daquela história pode enriquecer essa história, né? E aí nós temos tudo aquilo que a gente considera como relacionado ao espectro da religião, né? A ideia do sobrenatural, fantasmas, vampiros, mortos-vivos, enfim, todo esse universo que normalmente a gente associa ao religioso e ao mágico pode estar presente nesse segundo ponto de intersecção, né? E aí a religião ela pode ser retratada ela pode ser retratada também para ironizar, satirizar, questionar, criticar, né? Porque o compromisso reside na construção da narrativa. Um terceiro ponto de intersecção nessa parte são os quadrinhos como expressão de um universo simbólico e de sentido. Então, essa não seria bem uma categoria, porque pode envolver todos os outros quadrinhos, né? Mas à medida em que histórias em quadrinhos são sempre representação do nosso mundo, da nossa sociedade, da nossa vida em sociedade, eles vão estar lidando com símbolos. E por vezes com símbolos que não são especificamente religiosos, mas que também podem ser caros à teologia, à religião, e podem evocar reflexões teológicas, né? Questionamentos teológicos, né? Então, essa seria uma terceira categoria, ou forma de tentar categorizar os pontos de intersecção entre religião nas histórias em quadrinhos. Então, esse basicamente é o objetivo dessa unidade. Foquem nesses pontos com atenção, eu diria assim. Tem também um outro aspecto que eu não vou comentar aqui, né, que antecede a essa parte, que como diferentes autores, estudiosos, especialistas das histórias em quadrinhos, têm tratado o tema da religião nas histórias em quadrinhos, né? Então, deem uma olhada lá naquele material. Atentem-se para, né, principalmente para quem é da área de ciência da religião ou teologia, ou tem interesse em olhar a partir da área que se ocupa primordialmente com o fenômeno religioso, deem uma olhada ali na tensão ou no ponto sobre a teologia do cotidiano. Porque eu acho que quando a gente vai olhar a religião nas histórias em quadrinhos, sobretudo no ponto 2, que é a questão da presença da religião a partir do interesse da construção da narrativa, é olhar de que forma as pessoas, os artistas, né, quem está compondo aquela história, está se apropriando de elementos das religiões para contar, né? E esse é o movimento da teologia do cotidiano. Ou seja, não é o saber legitimado por uma academia religiosa, por uma instituição religiosa, mas é a forma como nós usamos, né, adaptamos, incorporamos, transformamos, nos apropriamos das narrativas religiosas, dos símbolos religiosos para viver a nossa vida, mas também para contar as nossas histórias. Bons estudos e até o próximo vídeo.